Arquivos ocultos de um projeto secreto do governo de 1955 explicam como a CIA estava secretamente administrando drogas ao público americano, usando bebidas adulteradas, profissionais do sexo e hospitais psiquiátricos de verdade, e depois estudando essas pessoas. Tudo isso feito em segredo e tudo sem que as pessoas envolvidas sequer soubessem. E em maio de 2026, a agência entrou no escritório do diretor de inteligência nacional e recuperou 40 caixas de documentos não divulgados. Os documentos supostamente apreendidos estão apenas rotulados como MK-Ultra, o mesmo MK-Ultra cujas evidências a CIA tentou destruir há mais de 50 anos, o mesmo MK-Ultra que eles juraram repetidamente ao Congresso que não existia mais. E hoje, nós vamos expor tudo isso. A origem, as drogas, os corpos, hospitais, o triturador de papel, páginas vazadas que não notaram que sobreviveram e décadas de revelações que só pioram a história. E claro, vamos abordar a pergunta que cada novo documento continua trazendo de volta à tona. O que o MK-Ultra realmente estava tentando descobrir e será que ele realmente acabou? Bem, hoje nós vamos falar sobre isso. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao Camp. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Camp. Meu nome é Camp Gagnon. Obrigado por se juntar à minha barraca, onde toda semana exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo todo, de todas as épocas. E olha, essa semana temos uma história fascinante. Deixe-me começar antes de iniciarmos este episódio e mergulharmos profundamente em tudo sobre o MK-Ultra. Quero te agradecer, cara. E também a você, moça. Eu acho que isso é um pouco duro. Algumas mulheres dizem que realmente escutam. Isso é verdade. Então, o que é? Garotas? Senhoras? Garota campista? Senhoras é meio legal, acho que senhoras é carinhoso, mas ainda profissional. Sua voz tem que descer uma oitava. Senhoras. Bem, senhoras, assim como rapazes. Quero agradecer muito por clicar neste episódio. Cada vez que você assiste, ajuda a manter as luzes acesas aqui neste acampamento e mantém o fogo aceso aqui na tenda. E de verdade, isso significa tudo para mim. Vocês realizaram meus sonhos 10 vezes mais e eu vou continuar fazendo este programa até o sol virar cinzas. Até lá, temos muitos episódios para fazer, então não quero perder tempo, mas preciso cumprimentar e agradecer meu amigo Christos Papadopoulos. O que está acontecendo? Christos, quero te ouvir. Fala em grego que deixo você falar. Como estamos, pessoal? Caramba, isso me deixa de pau duro. Tudo bem. Galera, temos um episódio incrível. Estou muito animado para começar isso. Se você é novo por aqui, bem, esse é um dos meus assuntos favoritos. Sinceramente, sou fascinado pelo MK-Ultra e adoro explorá-lo, mas, até onde sei, nunca fizemos um episódio inteiro só sobre o MK-Ultra, o que me surpreende. Em segundo lugar, há muitos assuntos de hoje que só descobri pesquisando. Agradeço também a Sofia e ao Zack pela ajuda na pesquisa. Eu nunca tinha entendido completamente a linha do tempo do MK-Ultra e como ela meio que se mistura com várias outras coisas que aconteceram na política americana, sobre as quais vamos falar. Como vocês provavelmente viram na semana passada, houve uma alegação de que membros da CIA, basicamente a Agência Central de Inteligência, ou talvez fosse outro órgão do governo, não lembro qual deles apreendeu vários arquivos sobre JFK e MK-Ultra no escritório da Tulsi Gabbard. Essa era a alegação. Desde então, alegaram que isso não ocorreu. Tudo seria apenas confusão. Bem, eu quero explicar o que é o MK-Ultra, o que isso significa e se realmente chegou ao fim algum dia. Por onde começamos? Christos já tem data? Não tenho data, mas podemos explicar o que significa confusão. Você não tem um encontro. Estou chocado, Christos. Realmente chocado. Quero dizer, normalmente eu tenho encontros marcados todas as noites da semana. Isso não é verdade. Isso é verdade. Eu já te vi conversando. Você vai me colocar em apuros. Tudo bem, vamos começar. 1945. O que acontece em 1945? Ótima pergunta. A Segunda Guerra Mundial acabou. Os aliados entraram nos campos e viram o que os nazistas estavam fazendo, principalmente os experimentos científicos que eles realizavam nos prisioneiros, e eles também viram os arquivos que foram retirados desses campos de concentração. Estamos falando de registros detalhados de experimentos médicos. Quero dizer, coisas brutais e terríveis, como estudos de hipotermia. Quero dizer, estudos com gêmeos, se você conhece, sabe, toda essa questão, testes de drogas em prisioneiros, pesquisas sobre como quebrar a mente humana para fins de interrogatório, condicionamento e controle. Agora, todos esses documentos deveriam ter ido direto para um tribunal de crimes de guerra.
E de fato, isso é usado como evidência e prova dos crimes de guerra que foram cometidos. Como você pode imaginar, em guerras em grande escala e limpezas étnicas, como na Segunda Guerra Mundial, muitas vítimas já morreram, corpos não foram encontrados e estão em valas comuns. Assim, nem sempre há alguém para relatar isso. Se você tem provas desses experimentos médicos, pode dizer: esses nazistas fizeram isso. Devemos levá-los à forca, mas muitos desses documentos não foram parar no tribunal. Os Estados Unidos lançaram discretamente a Operação Paperclip. Sempre gosto de deixar isso claro no programa. Existem certas coisas que são conspiratórias, outras que são, digamos, um pouco mais oficiais, certo? E isso é uma dessas coisas que você pode ir lá e pesquisar. É um programa para trazer cientistas nazistas, até alguns apontados como criminosos em Nuremberg, para atuar nas áreas militar e de inteligência dos Estados Unidos. Quero dizer, nós fizemos um episódio inteiro sobre Werner von Braun, que desenvolvia o foguete V2 na Alemanha nazista e que veio para cá ajudar os americanos a chegarem à Lua. Nos anos seguintes, mais de 700 cientistas, engenheiros e técnicos alemães foram contratados nos Estados Unidos, alguns enviados ao Camp Detrick, em Maryland. Mais tarde, isso seria renomeado Fort Detrick. Essa história do campo com os nazistas parecia suspeita, certo? Melhor evitar isso. E então eles pegam todos esses cientistas e pesquisadores e colocam eles para trabalhar em programas de guerra biológica e química junto com os americanos, que até poucos anos atrás eram inimigos declarados. Um desses americanos era o jovem cientista Sidney Gottlieb. Preciso que faça um favor para mim. Lembre-se desse nome e guarde ele no fundo da sua mente, porque você vai precisar dele e ele vai acabar sendo muito central para toda essa história. Para ser justo, neste ponto o programa ainda é meio desorganizado, certo? É o pós-guerra. O mundo é um lugar diferente. Ainda estamos tentando entender as coisas. Estamos voltando para esse tipo de, por um período de tempo, esse mundo monopolar onde os Estados Unidos estão comandando tudo. O governo está sendo muito reativo. E o verdadeiro catalisador está prestes a acontecer. E isso acontece em um país que chamamos de Coreia. Nos anos 50, alguns soldados americanos capturados por forças norte-coreanas e chinesas finalmente retornaram para casa. Mas algo parecia estranho. Alguns denunciaram publicamente os Estados Unidos. Sim. Alguns confessam diante das câmeras crimes que quase certamente não cometeram, como lançar armas biológicas sobre civis. Eles falam de uma forma meio monótona, quase ensaiada, como se estivessem sendo orientados a dizer aquilo. Agora, de volta a Washington, os oficiais de inteligência analisam todas essas gravações e chegam à conclusão, talvez certa ou errada, quase certamente errada, de que os comunistas descobriram como fazer lavagem cerebral. Eles acreditam que os soviéticos, os chineses e os norte-coreanos finalmente decifraram o código de como sobrescrever uma personalidade humana, como criar um autômato, como injetar ideias no cérebro de alguém. E eles temem que os Estados Unidos e a inteligência americana estejam perigosamente atrasadas. Tudo bem, a gente pode até ter armas nucleares, mas se eles conseguem controlar a mente das pessoas, que chance a gente tem? Então, em 1950, a CIA lança algo chamado Projeto Bluebird. Agora, a missão é estudar o termo que eles usam, técnicas especiais de interrogatório. O que há de especial nelas? Eu vou contar. Drogas, hipnose, eletrochoque, privação sensorial. E tudo isso é feito em locais secretos na Alemanha e no Japão ocupados. Agora, um local secreto é basicamente como, um local de operações especiais que está completamente fora do mapa. Nem mesmo muitos oficiais de inteligência americanos sabem o que é ou onde fica. É extremamente secreto e somente aqueles que têm autorização realmente saberiam onde fica o local. Agora, eles usam prisioneiros capturados como cobaias. Agora, no ano seguinte, em 1951, Bluebird é renomeado e expandido, por assim dizer, para o Projeto Artichoke. O Projeto Artichoke é basicamente igual, mas com os mesmos objetivos, orçamento maior e escopo mais amplo. E agora a CIA está ativamente testando como usar substâncias químicas para obter informações, fazer as pessoas esquecerem coisas e manipular comportamentos, e na sua própria linguagem interna, produzir mudanças comportamentais humanas previsíveis. Estamos falando de coisas tipo homens de preto, tipo bip, esqueça tudo. Agora, aqui está a parte mais louca. Os arquivos do Artichoke falam não só em dar doses a indivíduos durante interrogatórios, mas também a populações inteiras. Um memorando de 7 páginas do Artichoke, desclassificado e reaparecido no início de 2026, detalha planos para administrar substâncias que alteram o comportamento por meio de comida, água, cerveja, bebidas alcoólicas e cigarros. E, nas próprias palavras deles, o que eles chamam de tratamentos médicos padrão, como vacinas, injeções e etc.
Agora, o objetivo aqui era produzir, de forma lenta e indetectável, ansiedade, desesperança, tensão e depressão em grupos-alvo. Agora, isso chegou a ser levado adiante alguma vez? Essa é outra história, mas está no documento desclassificado. A CIA estava avaliando se poderia usar injeções, a palavra com V. Nem sei se podemos falar isso no YouTube. Por favor, não diga. Provavelmente não, né? Você sabe qual é. Outros métodos de entrega de substâncias foram criados para tornar as pessoas mais sugestionáveis e controláveis. Vamos deixar isso claro. Não há evidências em registros sobreviventes de que essa proposta tenha passado de um simples memorando de pesquisa. Ok, acho justo dizer que não há evidências para afirmar que isso realmente foi feito. A mentalidade revelada por isso é o principal ponto. No início dos anos 50, quem liderava esse programa já não buscava só formas de interrogar espiões. Eles estavam tentando manipular populações inteiras. Quem são essas populações? Onde estão? É um país estrangeiro contra quem lutamos? Um adversário? Ou são homens e mulheres desta nação? Agora, quem liderava essa linha de pensamento estava o novo diretor de inteligência central. Esse é um cara chamado Allen Dulles. Em 10 de abril de 1953, Dulles fez um discurso chamado Guerra Mental para ex-alunos da Universidade de Princeton. E nesse discurso, ele basicamente descreveu como, você sabe, a nova Guerra Fria é uma batalha pela mente humana. E ele apresentou tudo o que a CIA estava prestes a fazer, basicamente como uma resposta defensiva ao que os soviéticos já estavam fazendo. Naquela época, acreditavam que soviéticos, norte-coreanos e chineses tinham capacidade de lavagem cerebral. Ele disse à plateia que os comunistas tinham descoberto como, aspas, fazer um homem fazer qualquer coisa. Ele disse que a América não tinha escolha a não ser correr atrás. Agora, no discurso, sugere que eles têm um programa de controle mental? Ou ele afirma que o comunismo, em geral, quebra a vontade humana e deixa de sermos indivíduos para sermos só parte de uma sociedade socialista mais ampla, onde já não há individualidade. Isso é algo que, você sabe, fica meio aberto para interpretação, mas sabendo o que sabemos agora sobre esse projeto que Allen Dulles, você sabe, está aparentemente supervisionando, isso muda um pouco o contexto. 3 dias após o discurso, em 13 de abril de 1953, Dulles aprovou formalmente um novo programa. Isso foi uma consolidação de tudo o que Bluebird e Artichoke vinham fazendo, mas agora com um mandato mais amplo, menos supervisão, eu diria, e uma fonte de financiamento dedicada que não apareceria em nenhuma linha orçamentária normal. Ele entregou o programa para um jovem cientista que já mencionei, Sidney Gottlieb. E eles chamaram esse programa de MK-Ultra. Agora, o nome em si era bastante brilhante. Sabe, MK é apenas o prefixo que a equipe de serviços técnicos da CIA usa para projetos sensíveis. Ultra foi escolhido quase ao acaso, mas trazia o eco da classificação de inteligência mais secreta dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Agora você junta tudo isso e o nome basicamente não significa nada, que é meio que o objetivo. Ele foi criado para não chamar atenção. Eles poderiam chamar de Operação Roubar Seu Cérebro, mas isso seria muito óbvio em um arquivo. Tipo, 10 milhões de dólares foram enviados para cá. As pessoas iam perguntar, o que é isso? Então, MK-Ultra, eles dizem, é uma coisa secreta, não se preocupe com isso. Agora, o que acontece nesse programa ao longo dos próximos 70 anos iria, quero dizer, matar pessoas, destruir vidas, ser encoberto, vazar, ser encoberto de novo e depois ser disputado por agências federais, supostamente no ano de 2026 do Nosso Senhor. Mas antes de tudo isso, Allen Dulles e Sidney Gottlieb começaram a trabalhar. Então, na cultura popular, a forma resumida de falar de MK-Ultra é o programa de controle mental da CIA, certo? O que é basicamente verdade, mas na verdade isso torna o escopo do que realmente estava sendo feito mais restrito. A verdadeira verdade aqui, que eu acho que as pessoas não percebem, é que o MK-Ultra não era apenas um único experimento. Não era só, dar um pouco de LSD e controlar o cérebro, era um programa guarda-chuva, e é muito maior do que você pode imaginar. Então eles estavam financiando discretamente 149 subprojetos separados e em mais de 80 instituições, incluindo, 44 faculdades e universidades, dezenas de hospitais, prisões federais, bases militares, empresas farmacêuticas, tudo isso, certo? Pelo menos 185 pesquisadores do setor privado estavam envolvidos. E muitos deles realmente não sabiam que estavam trabalhando para a CIA porque o dinheiro estava sendo direcionado por meio de fundações falsas, como a Sociedade para a Investigação da Ecologia Humana. E, claro, é o Fundo Gesch-Sticker para a Pesquisa Médica. Sim, esse é o nome real do fundo, o Gesch-Schichter. Quero dizer, parece alguma coisa maluca alemã, né?
Todos os caminhos levam à mesma coisa. É isso que estou dizendo. Eu não sei quem são os Geschichters, mas quero dizer, parece um pouco, sabe, um pouco Ubermensch pra mim. Não? Um pouco. Enfim, agora o objetivo aqui, na própria linguagem interna da CIA, era o desenvolvimento de materiais químicos, biológicos e radiológicos capazes de serem usados em operações clandestinas para controlar o comportamento humano. Agora, em português claro, isso basicamente significa que eles queriam uma droga, uma técnica, um procedimento ou algo que permitisse extrair informações de um prisioneiro sem que ele percebesse que estava até falando. Então, basicamente, como conseguimos informações de alguém e depois fazemos essa pessoa esquecer que nos contou essas informações? Dar soro da verdade faz a pessoa contar tudo, mas ela fica ciente de que revelou informações e sabe o que disse. Se você fizesse alguém vazar informações e esquecer disso, poderia mandá-la de volta. O cara insiste que não contou pra ele, não contou nada pra ela e garante ser confiável. Você poderia apagar a memória de alguém sobre um evento, induzindo alguém a se deletar. Uso esse termo com cuidado para evitar desmonetização no YouTube. E sim, isso está nos documentos. Literalmente, criar uma pessoa que pudesse ser acionada sob comando para realizar um ato que ela nunca aceitaria cometer e depois não ter nenhuma lembrança de ter feito isso. Esse é outro nível em que, em vez de só fazer alguém dizer algo e esquecer, você poderia induzir uma ação física ou comportamento e a pessoa esquecer que fez isso. E para chegar lá, para chegar a esse ponto que basicamente era o objetivo, eles testaram de tudo. Então, muitas das coisas que mencionei antes, estamos falando de hipnose, isso obviamente fazia parte de privação sensorial, você coloca alguém, sabe, em um estado onde ela não tem certeza do que os sentidos estão fazendo, aí você não consegue lembrar das coisas. Eletrochoque, sono induzido por drogas, até mesmo explosões de frequência suboral, que é uma coisa maluca que podemos conversar depois. Heroína, cocaína, THC. Eles contrataram mágicos para criar manuais sobre como colocar pílulas nas bebidas sem serem notados. E esse é um subprojeto real na folha de pagamento da CIA. Eles estavam pagando mágicos. Eles dizem algo como, ei, chama o Copperfield aqui. Não literalmente ele que fique registrado. E isso é uma piada, mas tipo, vamos chamar o Copperfield. Vamos fazer ele chegar e, puf, colocar uma coisinha escondida. Chris Angel. Não envolve o Chris Angel nisso, cara. Eu adoro ele. Sério, eu assisti o Chris Angel direto quando era criança. Nem me faça começar. Você lembra quando ele andou na piscina? Ele faz isso em toda a abertura. Deus o abençoe. Eles financiaram pesquisas sobre migração de aves como sistema de disseminação de armas biológicas. Eles montaram um laboratório de radiotelemetria em Montreal para expor pacientes psiquiátricos a sinais eletromagnéticos e observar os efeitos. Mas a droga que acabou definindo o programa, e com a qual Sidney Gottlieb ficou obcecado, era uma coisinha chamada LSD. Ei, pessoal, vamos pausar rapidinho para falar da GLD, uma empresa nova incrível com a qual estamos trabalhando e que estou usando agora. Provavelmente você já tem o básico, certo? Você sempre tem aqueles tênis, seus tênis preferidos que você sempre usa. Sempre tem o jeans que você sempre usa. Tem aquela camiseta preta que faz seu bíceps parecer maior. Todos temos uma roupa que nos faz sentir bem, mas muitos caras perdem o toque final. Tô falando do pingente de Jesus. Tô falando da joia que completa todo o visual. Isso mesmo, e é aí que entra a GLD. Eu, na verdade, tô usando esse crucifixo aqui. Sinceramente, às vezes, ao trabalhar com empresas, só de receber já fico esperando que o produto seja bom. Esse aqui eu uso o tempo todo. Esse é, na verdade, o novo crucifixo. Eu perdi o último em uma casa de banhos, literalmente numa sauna. Eu perdi meu crucifixo, talvez seja o jeito de Deus me dizer alguma coisa. Consegui um novo da GLD e uso sempre. Minha esposa gosta e ele tem um peso bom. Os detalhes são melhores ao vivo. O fecho é bem resistente. Não parece algo que você comprou na Times Square de um cara aleatório. Não parece algo que você pediu, sabe, de algum site duvidoso na Temu. Tipo, esse é um crucifixo simples e limpo de verdade. E eles têm várias coisas, não é só coisa religiosa. Tipo, eu coloco e já sinto que estou realmente com um visual completo. Isso me faz me sentir bem. Eles oferecem de tudo. Correntes, pingentes, pulseiras, relógios, seja discreto ou chamativo, como acabei de assinar um contrato. Até corrente estilo acabei de assinar com uma gravadora, tem. Eles têm colaborações oficiais com basicamente todo mundo, NFL, NBA, MLB, NCAA, NHL, Corrente Contínua Comics, MLS.
Então você pode realmente representar seu time sem parecer que comprou um produto de um cara aleatório do lado de fora do estádio. Além disso, eles têm peças para todos os bolsos. Eles podem te oferecer desde a peça de entrada banhada a ouro de 18 quilates até a peça de ouro maciço com diamantes naturais. E eles até fazem peças totalmente personalizadas. Então, se você quiser um pingente exclusivo, a GLD pode realmente fazer isso para você. E cada peça tem garantia vitalícia. Agora, se eu ainda não te convenci, deixa eu melhorar um pouco a oferta, beleza? Por tempo limitado, ouvintes do acampamento Gagnon, religião, história e todo o universo do acampamento terão uma oferta incrível. Se você usar o código CAMP, na hora de finalizar a compra, vai ganhar 40% de desconto em todo o seu pedido no gld.com. São 40% de desconto em todo o seu pedido com o código CAMP na finalização da compra em gld.com. Após comprar, vão perguntar onde conheceu a GLD. Diga que foi aqui, indicado pelo pessoal do acampamento Mark e Cristos. Quando você faz isso, realmente apoia o programa. E muito obrigado a GLD e obrigado a você por assistir. Vamos voltar ao programa. Então, no início dos anos 1950, o LSD era basicamente desconhecido. Quando Godley soube, acreditou ter achado a arma secreta e pensou, é isso. E ele estava tão convencido que fez com que a CIA comprasse basicamente todo o suprimento global de LSD disponível no mundo. Isso era, na época, $240 mil, o que hoje equivale a 4,2 milhões. Quero comentar outro ponto. Não parece tanto, certo? Não é tanto dinheiro assim. Mas eu acho que o que está acontecendo nesse ponto com o MKUltra é que eles estão dizendo, olha, a gente pode investir alguns milhões, que para o orçamento do governo dos Estados Unidos, se você pensar no que eles gastam com inteligência, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, e sabe, militar, todas essas coisas. $10 milhões é pouco para possivelmente ter o suprimento global do que eles acreditavam estar na vanguarda do controle da mente de alguém. Para eles é tipo, joga dinheiro nisso, sabe? E então, o que eles fazem? Eles coletam todo o estoque mundial de LSD e começam a usar. Primeiro, e mérito para eles, eles testaram em si mesmos. O protocolo inicial era que todos no escritório tinham que experimentar a droga pelo menos uma vez para saberem como seria a sensação. Logo após, os agentes passaram a aplicar doses entre si. Era como uma brincadeira. Colocavam ácido no café dos colegas de manhã e ficavam observando-os na mesa, dizendo, cara, tudo está conectado. Um agente que tomou uma dose antes do trabalho saiu correndo por Washington, D.C., certo de que cada carro continha um monstro. Quero dizer, é loucura, tipo, viagens de ácido surpresa, nas palavras de um historiador da CIA, viraram um risco ocupacional, o que parece meio coisa de uns caras fazendo bobagem. Sabe o que quero dizer? Essa é a única parte da história que acho legal. Né? Eles são só caras. É errado dar droga pros amigos sem avisar. Mas se todo mundo tá tipo, ei, tem um papel, mano. Você fica em Langley dizendo, vamos só experimentar isso e ver no que dá. Cuidado, Mark. Acho mais interessante do que dar droga pros amigos sem eles saberem. Aqui a situação complica, pois depois começam a testar em pessoas de fora, tornando a história mais triste. Prisioneiros federais da penitenciária de Atlanta foram drogados sob supervisão do Dr. Carl Pfeiffer. Agora, claro, como acontece, digamos, com experimentos americanos na população, pesquise sobre os experimentos de sífilis de Tuskegee no Google. 7 homens negros em tratamento para dependência no Kentucky foram drogados com LSD por 77 dias consecutivos. No Hospital Estadual de Iona, Michigan, 142 homens foram confinados e depois submetidos a experimentos. Em uma detenção juvenil em Nova Jersey, Pfeiffer usou até crianças como sujeitos. E esses são apenas os experimentos dentro de instituições, porque a CIA também queria saber o que o LSD fazia em um ambiente social normal, como uma festa, um bar, na praia. Então eles criaram uma operação paralela. Essa operação era fora dos registros, até mesmo para a maioria das pessoas que trabalhavam dentro da agência, e foi criada para administrar doses em americanos desavisados em seu cotidiano. E isso foi chamado de Operação Clímax da Meia-Noite. Em 1955, a CIA montou sua primeira casa segura da Clímax da Meia-Noite em Greenwich Village, aqui na cidade de Nova York. Em menos de um ano, abriram outra casa em Telegraph Hill, São Francisco, e depois uma terceira em Mill Valley. O interessante é que esses lugares não eram como os locais clandestinos da CIA. Eram apartamentos com espelhos falsos, microfones ocultos e gravadores disfarçados de tomadas elétricas. E o homem que Gottlieb colocou no comando era um agente do Departamento Federal de Narcóticos chamado George Hunter White, operando sob o codinome Morgan Hall. Agora White, para dizer o mínimo, é um cara interessante. Em uma carta que escreveu para seu antigo chefe após a aposentadoria, White resumiu sua carreira assim: eu fui um missionário muito menor, na verdade um herege,
mas me dediquei de corpo e alma nessa seara porque era divertido, divertido, divertido. Onde mais um garoto americano de verdade poderia mentir, matar, trapacear, roubar, estuprar, que eu nem sei se podemos dizer, e saquear com a sanção e bênção do Todo-Poderoso? Cara, o quê? Por que você diria isso? Tipo, olha, mentir, trapacear, roubar, saquear. É tipo, ok, talvez ele esteja usando alguns eufemismos aqui. Matar e depois estuprar pessoas. Não faça isso. Por que você está dizendo isso? Porque isso é uma parte disso da qual você se orgulha. Espero que estejamos tirando essa citação de contexto, porque é insano escrever isso, Um cara do mal? né? Tipo, meio louco. Agora, White era um daqueles que realmente gostava do dilema moral que esse projeto colocava para ele, e é assim que a operação específica dele funcionava. A CIA pagava $100 por noite a prostitutas e garantia proteção contra a polícia para atrair clientes às casas seguras. As bebidas desses clientes eram batizadas, geralmente com LSD, às vezes com outras substâncias, dependendo do que Godley queria testar. O cliente não fazia ideia de que nada disso estava acontecendo. Agora, atrás do espelho, sentado num vaso sanitário portátil que ele instalou para a própria comodidade, George White tomava um martini, fazia anotações e observava o efeito da droga. O que via era insano. Imagina que você é um cara em Greenwich Village ou São Francisco. Você contrata uma prostituta, encontra uma garota na esquina, pergunta o preço, fazem um acordo, vão para o quarto e ela oferece uma bebida. Ela diz, ei, relaxa um pouco, toma um whisky. E de repente você está viajando pelo cosmos, vendo coisas malucas. Literalmente, White está atrás do vidro espelhado e ele está observando paranoia, alucinações, dissociação. Ele vê homens perdendo a capacidade de distinguir o que é real. Lembre-se, se você tomasse LSD hoje, saberia que está sob efeito de uma droga. Naquela época, muitos nem sabiam que essa droga existia. Pensa nisso. Eles só acham que estão morrendo. E alguns desses homens, ainda sob o efeito da substância administrada a eles pelo governo dos Estados Unidos, saíram do apartamento e cometeram crimes porque estavam perdendo a razão. Quero dizer, é uma loucura. Tipo, esse é o governo dos Estados Unidos testando isso em seus próprios cidadãos. Acho que eles dizem, solicitar uma prostituta é ilegal, então esses caras tecnicamente cometeram um crime. Isso é loucura. Depois foram processados pelos crimes cometidos como se estivessem sóbrios. Os diários de White, revelados décadas depois, relatam que ele drogava desconhecidos em praias, bares e restaurantes na região da Baía de São Francisco, fora das casas seguras e por iniciativa própria, usando substâncias fornecidas pela CIA. A agência nunca esclareceu se as dosagens improvisadas foram autorizadas ou apenas uma diversão de White. Agora, essas casas seguras funcionaram por, sei lá, o que você acha, 1 ano? 2 anos? 2 anos? Uma década. A de São Francisco fechou em 1965, a de Nova York fechou em 1966. Muito antes dessas portas se fecharem, 12 anos antes, o MK Ultra já havia feito sua primeira vítima. E isso é fascinante porque era um dos próprios cientistas deles, um pai de 3 filhos, morto em uma calçada de Nova York só de roupa de baixo. O governo dos Estados Unidos passaria 22 anos dizendo à família dele que foi apenas um acidente bobo, uma coisa maluca que aconteceu. O cara em questão se chama Frank Olson, e ele era um dos cerca de 2 dúzias de homens em todo o governo dos Estados Unidos que sabiam a verdadeira natureza do que estava sendo realmente desenvolvido em Fort Detrick. Ele era bacteriologista, especialista em guerra biológica, e passou uma década desenvolvendo patógenos e sistemas de aerossol para o exército. Ele viajou várias vezes à Alemanha para observar interrogatórios da CIA em locais secretos em Frankfurt, Berlim e Heidelberg. Agora, esses eram interrogatórios em que, várias vezes, o sujeito não sobrevivia ao procedimento. E no outono de 1953, Frank Olson estava começando a desmoronar. Veja, ele passou o verão cada vez mais perturbado pelo que viu nos locais secretos da CIA na Europa e disse aos superiores que queria pedir demissão. E foi então que ele foi convidado para a cabana. Em 18 de novembro de 1953, Frank Olson dirigiu até um retiro da CIA em Deep Creek Lake, que fica numa área rural de Maryland, basicamente. E foi anunciado como apenas uma reunião interna de rotina. Sabe, cientistas da CIA sentados com alguns caras do exército, 2 dias numa cabana, tomando uns drinks, conversando sobre o trabalho. E cerca de 1 dúzia de homens estavam lá. Frank Olson era um deles. Sidney Gottlieb era outro. O vice de Gottlieb, Robert Lashbrook, também estava na sala. Na quinta-feira à noite, por volta das 7h30 da noite, alguém pega uma garrafa e, serve umas bebidas para todo mundo. Cerca de 20 minutos depois, os homens perceberam que algo estava estranho.
Eles tinham sido drogados com LSD sem o consentimento deles pelo próprio colega. Agora entendemos que isso era parte de um experimento que Gottlieb e Lashbrook vinham planejando em segredo para o fim de semana. Agora, será que eles estavam fazendo um experimento específico com o próprio pessoal para ver o que acontecia? Ou será que era tipo, ei, temos essa substância divertida que anima a festa, vamos dopar todos os nossos colegas e ver o que acontece? Bem, isso não está confirmado. A maioria dos homens que tomou a dose se recuperou em poucas horas e teve uma experiência razoável, apesar de um momento estranho. Frank Olson não se recuperou. Nos dias seguintes, voltou para casa diferente. Segundo sua esposa, ele mal falava, parou de comer e não interagia com os filhos. Ele disse aos colegas que queria sair, largar o emprego e fugir. A esposa contou que queria deixar tudo para trás. A resposta da CIA foi levá-lo para Nova York, não a um psiquiatra, mas a um alergista chamado Harold Abramson, que por acaso também trabalhava sob contrato com a CIA em pesquisas sobre LSD. Acho que nesse momento Gottlieb, Lashbrook e o pessoal da CIA pensam, isso não vai bem. Um dos nossos está perdendo o controle, o cérebro dele está derretendo. Precisamos agir, mas se o levarmos a um psiquiatra, há o sigilo entre médico e paciente, que pode ser requisitado judicialmente. Vamos apenas levá-lo a um dos nossos caras que possa, avaliá-lo. O homem designado para acompanhar Frank Olson na consulta foi Robert Lashbrook, o mesmo que ajudou a dopá-lo na cabana. Na noite de 28 de novembro de 1953, Frank Olson e Lashbrook fizeram check-in no quarto 1018A do Hotel Statler, bem em frente à Penn Station, aqui na cidade de Nova York. Eles jantaram, assistiram um pouco de TV e Olson, segundo relatos, foi dormir. Às 2h25 da manhã, Lashbrook disse à polícia que acordou com o som de vidro quebrando, viu a janela estilhaçada e Frank Olson havia sumido. O corpo de Olson foi achado na calçada, 10 andares abaixo, usando apenas camiseta e roupa de baixo. A explicação oficial logo foi suicídio. Era um homem deprimido, em estado frágil e com trabalho de alta pressão. Ele enfrentava problemas familiares e tirou a própria vida. A CIA informou a esposa de Olson que ele morreu de uma doença mantida em sigilo. Ela aceitou meio que obrigada, pois não havia mais o que fazer. E assim ela passou 22 anos apenas acreditando que o marido estava doente e que ele tinha um problema de saúde mental, e que foi assim que ele escolheu partir. E então, em 1975, no meio da investigação da Comissão Rockefeller sobre abusos da CIA, a família Olson estava lendo o jornal numa manhã e viu uma breve menção enterrada na página 37 do relatório da comissão. E esse relatório basicamente falava sobre um cientista do exército, não identificado, que havia recebido LSD sem o seu consentimento em 1953 e posteriormente morreu. A família começou a juntar as peças e, em menos de 10 dias após a história ser divulgada, os Olson estavam no Salão Oval, onde o presidente Gerald Ford pediu desculpas pessoalmente pelo que aconteceu ao pai e marido deles. O diretor da CIA, William Colby, pediu desculpas na época. O governo ofereceu à família $750 mil valor, que hoje seria cerca de 4 milhões, e em troca a família retirou o processo. Isso deveria ser o fim da história, mas falando do MKUltra, as coisas ficam ainda mais loucas. Em 1994, o filho de Frank Olson, Eric, mandou exumar o corpo do pai. Eles literalmente desenterraram o corpo e ele basicamente queria uma segunda autópsia. O patologista forense James Stars, da Universidade George Washington, realizou a autópsia e encontrou algo inesperado. Ele encontrou lesões cranianas compatíveis com um golpe na cabeça que, segundo ele, ocorreram antes da queda. Você entende o que estou dizendo? As evidências sugeriam que Olson havia sido nocauteado dentro do quarto do hotel antes mesmo de sair pela janela. Agora, em 1996, o escritório do promotor público de Manhattan reclassificou oficialmente o caso de suicídio para homicídio. E até hoje, ninguém jamais foi acusado pela morte de Frank Olson. Agora, isso é loucura. Pense nisso. O Distrito Sul de Nova York e o promotor de Manhattan afirmaram não foi alguém que pulou da janela, mas sim alguém atingido na cabeça e jogado pela janela. As coisas vão mudar aqui, ok? Por mais horrível que seja a história de Frank Olson, pelo menos dá pra dizer uma coisa, certo? Olson era um cara da CIA dentro de um programa da CIA. Ele sabia mais ou menos o que estava fazendo pra ganhar a vida, certo? Tipo, ele estava observando esses interrogatórios. E claro, ele tinha culpa e, você sabe, sentia muito remorso pelo que estava fazendo. Mas será que ele era totalmente inocente em relação ao MKUltra?
Sabe, o que aconteceu com ele foi errado, mas muitos dizem que ele ainda era alguém de dentro. Já as pessoas do próximo capítulo não sabiam que estavam envolvidas, achavam que só iam ao médico. E aí, galera, vamos fazer uma pausa rapidinho porque tem uma marca com a qual estamos trabalhando que eu estou muito empolgado. De verdade, é um dos meus produtos favoritos e se chama Ultra, beleza? E a Ultra acabou de lançar algo que vai mudar o jogo. Já mudou a minha vida. Então, a forma como eu penso sobre isso é que sempre que estou cansado, com sono e não estou dormindo bem, eu sou uma pessoa pior. Tipo, literalmente, se eu durmo mal 3 dias seguidos, tudo começa a desandar. Eu tomo decisões piores. Meu desempenho no palco piora. Sinto que fico pior no podcast. Me alimento mal. Não treino tanto. E, conforme vou envelhecendo, percebo cada vez mais que o sono é praticamente a única coisa que realmente importa. Se eu durmo bem, fico de melhor humor. Sou um marido melhor. Sou um pai melhor. Me exercito melhor. Me sinto melhor. Quero dizer, tudo parte do sono. É o seguinte: você usa gomas de melatonina, mas elas têm tanta melatonina que podem piorar o sono, deixando você sonolento demais para acordar. Então, recorre a remédios para dormir vendidos sem receita. Tipo, isso vai acabar totalmente com o seu sono. E você não quer ficar dependente de um remédio forte, sabe? Só para conseguir dormir como um adulto normal. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre os novos sachês de sono da Ultra. Isso é realmente genial. Tipo, talvez você tenha visto, não sei, mas o Joe Rogan mencionou eles recentemente no podcast dele, de forma totalmente espontânea. E a ideia da Ultra é fascinante. Agora, todo mundo sabe, né, que a Ultra tem sachês para energia. Eles contêm o mesmo ativo da cafeína e oferecem um impulso sem nicotina que te faz se sentir bem. Agora é incrível. Uso os sachês Ultra há um tempo e adoro o novo sabor de framboesa azul. Uso ao longo do dia, o que me ajuda a reduzir a nicotina e me faz sentir bem, dando um impulso. Agora, eles lançaram um sachê para relaxar. E esse é o que eu uso logo antes de dormir. Tipo, estou sentado no sofá, minha esposa assistindo a um programa, e eu quero colocar alguma coisa. Eu coloco o Ultra Sleep Pouch. Esse é o sabor mel com limão. O gosto é incrível. E é só, sabe, é bom fazer alguma coisa, né? Agora, é o seguinte, eu não acordo exausto. Eu não estou usando nicotina ou cafeína logo antes de dormir. Este tem uma combinação de ingredientes que faz sentido, com 1 mg de melatonina, uma dose bem mais razoável. Não é necessário tomar 10 mg ou algo assim. Também tem L-teanina, que ajuda a acalmar os pensamentos acelerados. Basicamente, ela relaxa seu sistema nervoso central. E isso te dá aquela sensação de, ao invés de ficar remoendo as coisas à noite, você pensa, vou só dormir. Também tem magnésio, que você já deveria estar tomando para ajudar a dormir. Contém extratos de camomila, flor de maracujá e erva cidreira para ajudar a dormir melhor por mais tempo e acordar mais recuperado. Não é só um ingrediente fazendo tudo. É um combo completo para a noite em uma única latinha. É super fácil. Eu literalmente só coloco debaixo do lábio antes de dormir, tipo 10, 20 minutos antes, e já estou pronto para dormir imediatamente. O mais importante para mim é dormir melhor sem acordar cansado. É isso que gosto no Ultra. Com esses adesivos tenho um sono mais profundo. Meu Whoop mostra que estou dormindo melhor e acordo sem ficar groggy. Recomendo acompanhar com seu Whoop, anel Oura ou outro dispositivo, pois esse é o tipo de coisa que vale testar. Os adesivos Ultra para dormir proporcionam um sono melhor e mais profundo com ingredientes naturais na dosagem correta. E os novos clientes podem usar o código CAMP, para ganhar 15% de desconto quando acessarem takeultra.com. Use takeultra.com e o código para 15% de desconto. Todos vão começar a usar os sachês Ultra para dormir, assim como todos os outros produtos Ultra. Estou te dando essa dica antes de todos. Após comprar, diga que soube deles pelo pessoal do Camp. Agora vamos voltar ao programa. Então, em 1957, uma mãe de 41 anos de Winnipeg, chamada Velma Orlico, se internou no Instituto Memorial Allen. Este é um hospital psiquiátrico de ensino afiliado à Universidade McGill. Sua principal queixa era a depressão pós-parto. O marido, parlamentar em exercício, e ela só queria melhorar. Havia tido um filho recentemente. E como muitas mulheres, ela passou por uma versão profunda da tristeza pós-parto, sabe? Após ter um filho, seus hormônios se desregulam e surge uma angústia profunda sobre a humanidade. Por isso, ela queria consultar um médico respeitado e voltar para casa. Agora, o médico para quem ela seria encaminhada não era um médico comum. Ele era o psiquiatra mais condecorado vivo na época. E o nome dele era Donald Ewan Cameron. Em vários momentos de sua carreira, Cameron foi presidente da Associação Psiquiátrica Americana, presidente da Associação Psiquiátrica Canadense e presidente fundador da Associação Mundial de Psiquiatria. Quero dizer, esse cara era da elite, né? E ele também era, em 1957, o pesquisador principal de uma coisinha chamada MK Ultra Subprojeto 68. Aqui, as coisas ficam sombrias. Cameron tinha uma teoria.
Acreditava que doenças mentais eram causadas por padrões de pensamento defeituosos, uma arquitetura psicológica construída ao longo dos anos. E seus caminhos neurais continuam sendo reforçados, e isso cria um estado psiquiátrico que pode ser tanto positivo quanto negativo. Ele pensava que, apagando essa arquitetura, seria possível reconstruir uma mente mais saudável e criar novos caminhos do zero. Ele chamou a fase de apagar de despadronização. Ele chamou a fase de reconstrução de condução psíquica. Basicamente funcionava assim. Um paciente era internado, geralmente por uma condição comum, algo como depressão ou ansiedade, ou neste caso, recuperação pós-parto. E eles eram colocados em um sono induzido por drogas usando barbitúricos e antipsicóticos. E eles basicamente eram mantidos dormindo por cerca de 20 a 22 horas por dia, durante semanas seguidas. Em um caso documentado, um paciente foi mantido nesse estado, basicamente como um coma químico, por 3 meses. Agora, durante esse sono, eles recebiam doses maciças do que chamam de eletroconvulsoterapia, onde o tratamento padrão de ECT, como eles chamam terapia eletroconvulsiva. Na época, eram de 6 a 8 sessões no total. Os pacientes de Cameron às vezes recebiam mais de 100 sessões, com quase 1,5 vezes a voltagem padrão, 2 a 3 vezes por dia. A intenção, nas próprias palavras dele, era reduzir o paciente a um estado vegetativo, apagar completamente a mente, deixando-a totalmente limpa. E então veio essa condução psíquica. O paciente, sob efeito de drogas e se recuperando dos choques eletroconvulsivos, era colocado em um quarto pequeno com um alto-falante escondido sob o travesseiro. E o alto-falante tocava uma mensagem curta gravada em um loop contínuo, algo como: "Você é uma boa mãe, seu marido te ama. Você é confiante, você não tem medo." E por 16 a 20 horas por dia, isso continuava em loop por semanas. Agora, em alguns casos documentados, uma única frase era tocada centenas de milhares de vezes. Em uma das próprias anotações de caso publicadas de Cameron, ele escreveu sobre um paciente que recebeu 35 dias de isolamento sensorial, repetido despadronização e 101 dias de condução positiva. Sua conclusão clínica sobre tudo isso foi, abre aspas, nenhum resultado favorável foi obtido. E então, quando Velma Orlico voltou de Montreal, ela não podia ser deixada sozinha. Ela havia perdido grandes partes da memória, incluindo, em alguns casos, a lembrança de ser mãe. Ela gritava com estranhos na rua. Décadas depois, sua neta a descreveu de forma simples. Ela não era mais a mesma pessoa. Veja, Cameron registrou tudo abertamente e publicou procedimentos em revistas científicas revisadas por pares. Ele acreditava que podia curar doenças mentais e talvez fosse responsável por acabar com a depressão, esquizofrenia ou transtorno bipolar. Mas a maioria de seus pacientes o procurava por coisas como depressão pós-parto. Eles não sofriam, de forma alguma, das doenças mentais graves para as quais esses procedimentos supostamente foram criados. O que Velma Orlico não sabia, o que nenhum dos pacientes dele sabia, era que a partir de janeiro de 1957, a pesquisa de Cameron passou a ser financiada pela CIA. Cameron morreu de ataque cardíaco em 1967 e sua família destruiu seus registros pessoais após sua morte. Então, nunca teremos realmente um relato completo do que ele fez ou de quantas pessoas ele submeteu a esse tratamento experimental. Pelo menos um paciente, identificado como paciente 11, morreu durante o tratamento. Velma Orlico foi uma das 9 vítimas canadenses que processaram a CIA. Seu marido, David Orlico, membro do parlamento, acompanhou o caso por quase uma década, sendo resolvido apenas em 1988. A CIA negou qualquer responsabilidade publicamente. O governo canadense também financiou o projeto, mas, como era de se esperar, não informou isso aos pacientes. As indenizações ainda são pagas até hoje, geralmente de forma discreta e sob acordos de confidencialidade, para que a pessoa receba e não fale sobre o assunto. Uma ação coletiva em nome de cerca de 60 famílias adicionais, em 2026, ainda está tramitando nos tribunais de Quebec. Agora, isso é o que o MKUltra fez, não em casas clandestinas, não em prisões, mas dentro de hospitais respeitados, dirigido pelo presidente da Associação Mundial de Psiquiatria e financiado por 2 governos. Usando pacientes comuns que tinham vindo pedir ajuda regular para questões rotineiras de saúde mental. Agora, a parte mais louca disso, do que acabamos de falar, é que isso era apenas parte de um projeto, um dos 149 subprojetos. Quero dizer, imagine o que há nos outros 148. Bem, nunca vamos descobrir. Tudo o que vamos poder fazer é imaginar, porque quando o público começou a fazer perguntas, a CIA já tinha destruído basicamente todas as evidências.
Antes de destrincharmos tudo, precisamos voltar alguns anos. Em meados da década de 1960, até os responsáveis pelo MKUltra notaram algo estranho. Eles pensaram, estamos investindo muito tempo, energia e dinheiro neste programa, mas ele não funciona como queríamos. Segundo eles, anos de experimentos com LSD não resultaram em um soro da verdade utilizável. A CIA adquiriu todo o ácido disponível, drogou centenas de americanos e canadenses sem consentimento e torturou dezenas de pacientes psiquiátricos, deixando-os com sequelas permanentes. E o que eles tinham para mostrar com isso, né? Quero dizer, cientificamente, segundo eles, basicamente nada. Então, em 1964, o MKUltra foi discretamente reestruturado, e o novo termo abrangente passou a ser chamado apenas de MKSearch. Era mais restrito, supervisionado e buscava novos agentes incapacitantes em parceria com o Corpo Médico do Exército dos Estados Unidos. Nesse momento, a busca pela droga perfeita de controle mental para rivalizar com soviéticos ou norte-coreanos estava oficialmente chegando ao fim. MKSearch continuou até 1971. Documentos revelados anos depois mostram que experimentos do MKUltra seguiram até 10 de julho de 1972, quando Sidney Gottlieb ordenou pessoalmente sua interrupção. E então, em 1973, o ambiente político simplesmente entrou em colapso total. O caso Watergate aconteceu. A presidência de Nixon colapsou de fato. O país, de repente, ficou muito interessado no que as agências de inteligência faziam, basicamente atuando nas sombras, sob proteção oficial. Gottlieb se aposentava. Richard Helms, então diretor central de inteligência e quem aprovara o financiamento inicial do MKUltra 20 anos antes, também estava prestes a deixar a agência. E antes de sair, Helms deu uma ordem. Ele disse a Gottlieb para destruir os arquivos do MKUltra, todos eles. Tudo deveria ser jogado fora. Agora, de acordo com registros internos da CIA, eles destruíram toda a memória institucional do programa ao longo de semanas, o que é meio irônico, né? É como o MKUltra, parte do objetivo dele, você sabe, é fazer as pessoas esquecerem as coisas. E também fez a própria agência esquecer que isso aconteceu. Meio engraçado. É apropriado. A história do MKUltra para a CIA está encerrada. Foi enterrada. Fizeram tentativas, investiram dinheiro, causaram mortes e ferimentos. Não funcionou. Queimaram as pontes e destruíram os papéis. Acabou para nós. Exceto por um detalhe. Ao buscar tudo sobre o programa, Gottlieb e Helms vasculharam os registros ativos. Eles vasculharam os arquivos inativos e tiraram pasta após pasta do armário. Mas eles não procuraram em tudo porque pensaram, bem, pegamos todas as coisas óbvias. Procuramos em nossos arquivos onde está tudo, mas algo passou despercebido. Esta é a seção de orçamento e finanças do Escritório de Serviços Técnicos, os registros financeiros. Porque lá em 1970, por razões que ninguém na agência jamais explicou direito, alguém arquivou cerca de 20 mil páginas de correspondência do MKUltra junto com a papelada orçamentária em vez dos arquivos do projeto. E depois mandá-los ao Centro de Arquivos Inativos da agência, perto de Washington. Você entende como isso acontece, né? Tem as questões financeiras, de onde veio o dinheiro, quanto foi e o que faziam. Essas coisas deveriam ser separadas, mas o que estamos fazendo foi parar na caixa da papelada financeira. Esses arquivos ficaram basicamente numa caixa, num prédio onde não deveriam estar. Então, no ano e meio seguinte, foi assim que ficou. MKUltra era de acordo com os registros, algo que nunca aconteceu. As pessoas responsáveis queimaram todos os arquivos. Os relatórios financeiros não têm nada, pode fazer o que quiser com eles. Mas então um repórter do New York Times fez tudo desmoronar. E o nome desse cara é Seymour Hersh. Ele era um jornalista vencedor do prêmio Pulitzer e ficou famoso ao revelar a história do massacre de My Lai. E na manhã de 22 de dezembro de 1974, ele publicou um artigo de capa que tecnicamente nem era sobre o MKUltra. A manchete dizia o seguinte: grande operação da CIA, relatada nos Estados Unidos contra forças anti-guerra e outros dissidentes, nos anos de Nixon. Na verdade, o artigo era sobre um programa separado de vigilância doméstica chamado Operação Caos. Neste programa, a CIA criou arquivos de inteligência sobre mais de 10 mil americanos ligados ao movimento anti-guerra. Mas, escondida na reportagem de Hersh, havia uma única frase devastadora. Ele escreveu que uma revisão interna de 1973 na CIA também revelou, abre aspas, evidências de dezenas de outras atividades ilegais por membros da CIA dentro dos Estados Unidos. Começando na década de 1950, incluindo invasões, grampos telefônicos e a inspeção secreta de correspondências. Dezenas de outras atividades ilegais iniciadas nos anos 1950, e essa frase criou uma rachadura.
Em semanas, Washington entrou em crise. Em 4 de janeiro de 1975, o presidente da época, Gerald Ford, criou uma comissão presidencial presidida pelo vice-presidente Nelson Rockefeller para investigar as atividades domésticas da CIA. 3 semanas depois, o Senado votou por 82-4 para criar seu próprio órgão investigativo, presidido pelo senador de Idaho, Frank Church. A Câmara dos Deputados logo criou a Comissão Pike. Os historiadores agora chamam esse período de o Ano da Inteligência. Pela primeira vez na história americana, toda a engrenagem obscura das operações e ações da comunidade de inteligência do pós-guerra foi exposta. E tudo isso foi trazido à luz do dia pela primeira vez, e com esse movimento, expôs o MKUltra. Em outubro de 1975, o comitê levou Sidney Gottlieb para audiências a portas fechadas. Gottlieb, sob um pseudônimo Joseph Schneider. E quando perguntado sobre o programa que ele pessoalmente comandou por 2 décadas, ele afirmou que basicamente não conseguia se lembrar de nada sobre isso. Ele disse, sim, eu fiz isso. Acho que aconteceu, mas não consigo lembrar direito. Mas aqui está a questão sobre a Comissão Church. Eles estavam investigando um programa secreto de mais de 20 anos, cujos arquivos tinham sido destruídos pelas próprias pessoas que comandaram o programa apenas alguns anos antes. Mas ainda assim, eles tinham evidências suficientes para pressionar por mudanças. E em 1976, o presidente Ford emitiu a Ordem Executiva 11.905, a primeira ordem presidencial formal, proibindo assassinatos sancionados pelos Estados Unidos de líderes estrangeiros. E vedando testes de drogas em humanos sem consentimento informado por escrito. Quero dizer, é meio louco, né? Tipo, eles disseram, beleza, pessoal, chega de dar drogas para as pessoas sem avisar elas. Sabe, você não pode simplesmente colocar drogas nas pessoas sem avisar. Tem que avisar antes. E já que estamos nisso, será que dá pra parar de matar todo mundo também? É estranho terem juntado essas duas coisas. Bom, quero dizer, as duas coisas basicamente são injeções sem a pessoa saber, né? É, beleza. Certo? É tipo, ei, parem de injetar drogas nas pessoas. E também parem de injetar balas nas pessoas. Será que a gente pode só fazer isso? Menos injeções. Que tal isso? Pelo menos avise antes. Se quiser assassinar o presidente de outro país, tudo bem. Apenas avise e obtenha consentimento informado por escrito. Aí pode fazer. Acho bem razoável. É loucura que só aconteceu em 1976? Deixa o papelzinho bem aqui. Sim, exatamente. E observe aqui, está aqui. Certo. Termos e condições. Exatamente. Role para baixo. Eu sempre pulo isso, então eles devem me passar a perna. O Congresso criou o Comitê Permanente de Inteligência do Senado. A era dos programas secretos da CIA, sem prestação de contas em tese, havia terminado. E então, na primavera de 1977, a história tem outra reviravolta. Um funcionário da CIA, chamado John K. Vance, estava fazendo uma inspeção rotineira na divisão de serviços técnicos da agência quando encontrou algo que, segundo todos, não deveria existir. E o que ele encontrou foram 20.000 páginas aleatórias de documentos do MKUltra, guardadas em uma caixa nos registros orçamentários e fiscais. São os mesmos registros que mencionei antes, apenas guardados no Centro de Arquivos Inativos da agência. E então todos perceberam o que havia acontecido. Gottlieb e Helms não perceberam esses documentos em 1973, durante a destruição. O Comitê Church deixou passar de novo em 1975 e eles ficaram no prédio errado, arquivados na caixa errada por 7 anos. Enquanto a CIA dizia com confiança ao Congresso e ao público que não existiam registros. Quero dizer, Sidney Gottlieb estava literalmente em uma audiência fechada, dizendo algo como, não, eu realmente não me lembro de nada disso. E então, de repente, todos os arquivos estavam lá, em outro lugar na caixa errada. Agora, o senador Ted Kennedy convocou uma nova rodada de audiências no Senado em agosto de 1977, desta vez, com documentos primários reais em mãos. E o que veio à tona deu ao público pela primeira vez uma visão real da arquitetura do programa, tudo isso que estamos falando agora. 149 subprojetos, 185 pesquisadores privados, 80 instituições, 44 universidades e faculdades. Nomes ocultados em 1975 agora estavam totalmente disponíveis. Subprojetos antes apenas marcadores genéricos agora podiam ser ligados a endereços reais, laboratórios e faculdades onde de fato ocorriam. E pela primeira vez, o público pôde ver o que o MKUltra realmente havia sido. E era para a história acabar aí, certo? Comitê Church, audiências no Senado, 20.000 páginas, reformas, política presidencial e o pedido de desculpas presidencial à família Olsen. Só. Ok, nós erramos. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Desculpe a todos. Acabou. Não vamos mais fazer isso, exceto que esse não foi o fim. Ainda não tinha acabado. E aí, galera?
Vamos fazer uma pausa porque estou animado com uma marca parceira, a Ultra, um dos meus produtos favoritos. Eles lançaram algo que mudou minha vida e promete revolucionar o mercado. Então, a maneira como eu penso sobre isso é que sempre que estou cansado, com sono e não estou dormindo bem, eu sou uma pessoa pior. Tipo, literalmente, se eu durmo mal 3 dias seguidos, tudo começa a desandar. Eu tomo decisões piores. Meu desempenho no palco piora. Sinto que fico pior no podcast. Como mal, não treino tanto. Com o passar dos anos, percebo que o sono é o que mais importa. Dormindo bem, fico de melhor humor, sou um marido e pai melhores, treino e me sinto melhor. Quero dizer, tudo vem do sono. O negócio é o seguinte. Você toma gomas de melatonina, mas elas têm tanta melatonina que podem piorar o sono e causar sonolência excessiva. Então você recorre a um remédio para dormir de venda livre. Tipo, isso vai acabar totalmente com o seu sono. E você não quer ficar dependente de um remédio forte só para conseguir dormir como um adulto normal. Quero falar sobre os novos sachês de sono da Ultra, que são realmente geniais. Talvez vocês tenham visto o Joe Rogan mencioná-los espontaneamente no podcast dele. A ideia da Ultra é fascinante. Agora, todo mundo sabe que a Ultra tem sachês para energia. Eles basicamente têm o mesmo ingrediente ativo que você encontra na cafeína e é um impulso sem nicotina que simplesmente faz você se sentir bem. É incrível. Uso os sachês Ultra há um tempo e adoro o novo sabor de framboesa azul. Uso durante o dia, isso me ajuda a reduzir a nicotina e me sinto bem com um leve impulso. Agora, eles criaram um sachê para relaxar. Uso esse antes de dormir. Sentado no sofá com minha esposa vendo TV, gosto de usar o sachê Ultra Sleep, sabor mel com limão, que tem um gosto incrível. E é só, sabe, é bom fazer alguma coisa, né? Agora, é o seguinte, eu não acordo exausto. Não estou usando nicotina ou cafeína logo antes de dormir. Este tem uma combinação de ingredientes que faz sentido. Contém 1 miligrama de melatonina, uma dose mais razoável. Não é bom tomar 10 miligramas de repente. Também tem L-tianina, que ajuda a acalmar os pensamentos acelerados. Basicamente, ela relaxa o seu sistema nervoso central. E isso te dá aquela sensação de, ao invés de ficar remoendo as coisas à noite, você pensa, vou só dormir. Também tem magnésio, que você já deveria estar tomando para ajudar a dormir. Possui extratos de camomila, flor de maracujá e erva cidreira para ajudar a dormir melhor, por mais tempo e sentir-se mais recuperado. Não é apenas um ingrediente fazendo tudo. É um combo completo para a noite, tudo em uma única latinha. É super fácil. Eu literalmente só coloco debaixo do lábio antes de dormir, tipo 10, 20 minutos antes, e já fico pronto para dormir imediatamente. O mais importante para mim é dormir melhor e acordar bem. É isso que gosto no Ultra. Com esses adesivos de sono, tenho um sono mais profundo. Literalmente, meu Whoop está mostrando que estou dormindo melhor. Eu não acordo grog. E, sinceramente, acompanhe com seu próprio Whoop ou com seu anel Oura ou qualquer outro, porque esse é exatamente o tipo de coisa que você quer testar. Sachês de sono. Ultra oferecem sono melhor e profundo com ingredientes naturais na dose ideal. E os novos clientes podem usar o código CAMP, para ganhar 15% de desconto quando acessarem takeultra.com. Use takeultra.com e ganhe 15% de desconto com o código. Todo mundo vai aderir aos sachês de sono Ultra, assim como aos outros produtos Ultra. Estou te dando essa dica antes de todo mundo. Depois de comprar, fale que soube deles pelo pessoal do Camp. Agora, vamos voltar ao programa. Desde aquelas audiências de acompanhamento em 1977, desde o momento em que o país supostamente ficou sabendo de toda a história, não passou uma década sequer sem que algo novo viesse à tona. E toda vez, fica ainda pior. Então, nos anos 80, vieram os processos movidos por Velma Orlikoff, de quem falamos antes, e outros 8 canadenses vítimas de Elwyn Cameron. Na mesma década, houve o caso da Suprema Corte, CIA contra Sims. E nesse caso, a agência argumentou com sucesso que até mesmo detalhes aparentemente inofensivos sobre o MKUltra, nomes de pesquisadores e instituições poderiam ser retidos permanentemente impedidos da Lei de Liberdade de Informação. Porque quando agregados, eles disseram que isso poderia conter fontes de inteligência comprometedoras. Agora, a decisão basicamente deu à CIA uma imunidade total contra a divulgação pública sobre o MKUltra e seus programas sucessores. E até hoje, grandes partes desses documentos que sobreviveram ainda permanecem censuradas. Nos anos 90, em 1994, Eric Olson, filho de Frank Olson, pediu a exumação do corpo do pai. E então, em 95, este é um dos depoimentos mais estranhos de todo o registro do MKUltra.
O Comitê Consultivo do presidente Bill Clinton sobre experimentos de radiação em humanos realizou uma audiência na qual 2 mulheres se apresentaram e descreveram ter sido abusadas sexualmente quando crianças, nos anos 1960, por pesquisadores ligados ao MKUltra. Um dos homens era psiquiatra na Universidade da Pensilvânia e recebeu financiamento da CIA por fundações de fachada do programa. Mais uma vez, ninguém foi processado. Em 2001, mais trechos deixaram de estar censurados. E em 2018, documentos internos da CIA sobre Frank Olson, incluindo um relato nunca antes divulgado sobre a destruição dos próprios arquivos do MKUltra, foram discretamente adicionados à sala de leitura online da Lei de Liberdade de Informação. Agora, em 2024, a editora ProQuest, em parceria com o Arquivo de Segurança Nacional, divulgou mais de 1.200 registros essenciais da CIA sobre esse programa, o arquivo mais completo de documentação do MKUltra já reunido em domínio público. E em outubro de 2025, o Arquivo de Segurança Nacional publicou o depoimento ultra-secreto de Sidney Gottlieb de 1975 que ele deu perante o Comitê Church, exatamente 50 anos depois de tê-lo prestado. E as transcrições revelam, entre outras coisas, que Sidney Gottlieb reconheceu explicitamente o uso pela agência de pessoas desavisadas e a total falta de consciência como uma característica de certos experimentos, não como um erro, mas como uma característica. E então chegou janeiro de 2026. Em janeiro, um memorando da CIA de 7 páginas de 1955 ressurgiu nas redes sociais. O memorando, da Divisão Química da Equipe de Serviços Técnicos, detalhava objetivos de pesquisa para substâncias que poderiam ser ocultadas em itens comuns como comida, água, Coca-Cola, cerveja, destilados e cigarros. É isso. Mas foi essa única frase que fez o documento viralizar bem aqui. O memorando discutia especificamente a administração de substâncias que alteram o comportamento por meio de tratamentos médicos padrão, como a palavra com V, injeções, etc. Agora, vamos deixar uma coisa clara aqui. Esta é uma proposta de pesquisa de 1955 perguntando o que seria possível. Não há evidências nos registros que restaram de que essa proposta específica tenha sido implementada como uma campanha real de saúde pública, ok? Mas eu não acho que ela precise ser implementada para causar desconforto, Certo? a mera existência de um memorando da CIA, em papel timbrado do governo discutindo o uso de procedimentos médicos muito rotineiros e seguros como meio de administração para substâncias psicoativas. Isso, quero dizer, esse é exatamente o tipo de coisa que a agência passou 70 anos insistindo que nunca fez e que jamais faria. Nós não queremos injetar drogas químicas controladoras da mente no povo americano para fazer as pessoas fazerem o que queremos. Quero dizer, isso é loucura. E usar injeções e inoculações para fazer isso é loucura. Isso é insano. Mas aqui está, pelo menos uma sugestão foi feita nos anos 50. Em fevereiro de 2026, esse documento estava em todo lugar. Eu vi no Twitter, X, como quiserem chamar isso. Mas o mais louco é que isso nem foi a maior revelação. Mais arquivos do MKUltra vieram à tona. Estamos falando de 40 caixas de arquivos. Agora, sua reação a isso deveria ser tipo, o quê? De onde estão vindo esses arquivos? E por que eles estão sendo protegidos? Por que eles simplesmente não estão sendo divulgados? Bom, deixa eu voltar um pouco. No final de 2024, o novo governo declarou como prioridade a desclassificação de segredos federais há muito tempo enterrados, certo? Trump basicamente apareceu e disse: vou liberar os arquivos do JFK, Amelia Earhart, OVNIs, Epstein e por aí vai. Vamos liberar tudo. E no mesmo pacote estava o MKUltra. Agora, a ordem executiva foi assinada no início de 2025 e o trabalho ficou a cargo do escritório do diretor de inteligência nacional sob o novo diretor. E essa nova diretora é Tulsi Gabbard. No escritório dela, uma pequena equipe foi criada para o projeto. E eles eram chamados de Directors Initiative Group, ou de forma bem fofa, DIG, como eles mesmos se chamam. Meio divertido, grupo de iniciativa da diretora. O trabalho deles era custodiar arquivos de inteligência sensíveis, revisá-los e prepará-los para a divulgação pública. Agora, logo de cara, esse simples fato já deveria te fazer olhar 2 vezes, porque a posição oficial da CIA desde 1977 é que a maioria dos arquivos foi destruída em 1973. Das 20.000 páginas salvas nos registros financeiros, todas foram recuperadas depois. Exceto por poucos documentos com trechos tarjados, nada mais restou. Então, quando o escritório do DNI, em 2025, está assumindo a custódia de várias caixas de arquivos do MKUltra, isso por si só já é impressionante. Quero dizer, o que tem nessas caixas? Isso é o mesmo material que estava nas outras caixas, os 20.000 documentos.
Ou há ainda mais documentos que o público desconhecia? Por isso, a republicana da Flórida, Ana Paulina Luna, marcou uma audiência formal no Congresso sobre o MKUltra para 13 de maio. Agora, essa é uma audiência inédita, algo que acontece uma vez a cada geração. E um homem que testemunhou sob juramento naquele dia revelou mais uma peça do quebra-cabeça. O nome dele é James Erdman, o terceiro. 20 anos dentro da CIA, ele foi um oficial sênior de operações e um cara bastante confiável. E ele testemunhou que depois que a escavação foi encerrada, a CIA entrou e levou de volta 40 caixas de documentos que estavam sendo preparados para desclassificação. Esse é o testemunho dele. Ele diz que pessoas examinavam esses arquivos no escritório da Tulsi Gabbard. Todos estavam sendo preparados para divulgação pública. Antes que fossem divulgados, a CIA entrou e levou todos os arquivos. E nessas caixas estavam incluídos arquivos do MKUltra, 40 caixas. Aqui quero ser preciso. Há várias interpretações disso. Quero seguir com você a versão verificada da história, certo? A versão viral dizia que a CIA invadiu o escritório de Tulsi Gabbard e a palavra invasão foi repetida em diversos canais de notícias no X e Instagram. Agora, o comunicado oficial do DNI negou publicamente que qualquer invasão tenha ocorrido. O depoimento juramentado real de Erdman é mais cuidadoso e não afirma que houve entrada à força. Ele afirma que, depois que toda essa operação para examinar esses arquivos foi dissolvida, a CIA retomou posse de 40 caixas de material de desclassificação que haviam sido transferidas para o DNI. Mas a alegação mais profunda, a que realmente importa aqui, é esta. Um oficial de operações da CIA testemunhou sob juramento que material identificado como documentos do MKUltra ainda está sendo disputado entre agências federais até o momento. E isso por si só já é bem louco, porque, por meio século, a posição pública da CIA se baseou em uma linha de pensamento muito específica, certo? Primeiro diziam que o programa nunca existiu, depois que terminou em 1973 e, por fim, que todos os arquivos foram destruídos. E então, na audiência do Senado de 1977, apareceram 20 mil arquivos extras. E basicamente, desde então, tudo meio que, você sabe, foi preenchendo as lacunas, certo? Foi tipo, ok, já divulgamos tudo, é isso, acabou. Mas, se o depoimento de Erdman for preciso, se 40 caixas de material do MKUltra, ou mesmo 20 caixas, 10 caixas, estavam sendo fisicamente preparadas para desclassificação em 2026, essa linha de pensamento basicamente desmorona. Poucas horas após o depoimento, Luna veio a público com um ultimato. Ela afirmou que a CIA tinha 24 horas para devolver os documentos ou avançaria com uma intimação. No dia seguinte, 2 senadores, Rand Paul de Kentucky e Ron Johnson de Wisconsin, enviaram uma carta formal ao diretor da CIA, John Ratcliffe, anexando o depoimento juramentado de Erdman ao registro oficial do Congresso. Resumidamente, 2 senadores afirmaram oficialmente que consideraram as alegações sérias o bastante para exigir resposta federal. E o inacreditável é isso. Luna está trabalhando no MKUltra há meses. Em uma entrevista que ela deu no ano passado, Luna disse que localizou pessoalmente documentos de arquivo que ligam as fases iniciais do programa MKUltra à operação. Paperclip, que, se você se lembra, é o programa do pós-guerra que trouxe ex-cientistas nazistas para a pesquisa militar americana. E essa conexão nem é realmente uma teoria da conspiração. Tipo, acho que até é, mas quero dizer, é ela quem está dizendo. Está basicamente documentado. E o fato de que uma deputada em exercício está dizendo publicamente que encontrou novas evidências arquivísticas disso, enquanto ao mesmo tempo briga com a CIA por 40 caixas de material do MKUltra, mostra que a história ainda não acabou. Na verdade, isso está ressurgindo de um jeito que nunca vimos antes. A maneira mais honesta de mostrar isso que posso te dar é: acho que não temos provas de um novo arquivo massivo do MKUltra. Mas nós temos provas de que, 53 anos tecnicamente depois que o programa supostamente terminou, a luta pelos seus registros ainda está ativa. O suficiente para provocar um depoimento juramentado no Congresso, um ultimato de 24 horas, uma carta de 2 senadores diferentes e uma disputa pública sobre 40 caixas de documentos que, nos disseram por décadas que nunca existiram. Chegamos, enfim, à pergunta que toda essa história indicava desde o início. O que eles ainda estão escondendo? O que poderia haver nessas caixas caso contenham documentos reais do MKUltra que nunca foram desclassificados? E a resposta mais perturbadora é que pode ser material relacionado à continuidade das pesquisas pós-MK.
Entende o que quero dizer? Programas que continuaram de onde o MKUltra parou quando foi oficialmente encerrado em 1973, programas que, sob nomes diferentes e com fontes de financiamento diferentes, na verdade nunca pararam. Agora, para deixar claro, não há nenhuma prova pública de que qualquer um desses programas exista atualmente. A posição oficial da CIA é que o MKUltra terminou em 1973 e nada parecido foi realizado desde então. Mas aqui está a questão. A CIA já disse exatamente essa frase antes. Há outra questão no ar, uma pergunta que as pessoas já fazem há muito tempo, certo? Isso ainda está acontecendo? O MKUltra ainda está operando, só que com outro nome? Ou mudou um pouco de forma? Bem, se por isso você quer dizer o programa original de 1953 a 1973, aquele que foi comandado por Sidney Gottlieb sob um codinome específico com aqueles subprojetos específicos, então eu posso dizer com bastante confiança que não. Não creio que o MKUltra de Sidney Gottlieb ainda funcione. Há uma teoria de que as técnicas não ficaram secretas, apenas mudaram de rumo e se tornaram ainda mais populares. Lembre-se, o MKUltra era inicialmente sobre uma coisa: encontrar maneiras de influenciar o que as pessoas pensam, como elas se sentem e o que elas fazem. Então você tira o LSD, as casas clandestinas com as prostitutas e o eletrochoque, eletroconvulsoterapia, ou, você sabe, o sono induzido por drogas que depois reprograma o seu cérebro. Você tira tudo isso e olha para o mundo moderno, vai perceber que existem algoritmos ao nosso redor que otimizam comportamentos e testam como você responde emocionalmente em grande escala. Quero dizer, campanhas políticas que fazem microsegmentação da insegurança, da atenção, da indignação e do que você mais valoriza. Agora, nada disso é MKUltra no sentido literal, mas se o objetivo antigo era a influência comportamental, os sistemas digitais modernos podem ter, de certa forma, alcançado parte disso. E talvez até feito isso de forma mais eficaz do que Sidney Gottlieb jamais poderia ter feito. Quero dizer, esse é um dos motivos pelos quais essa história parece tão viva hoje em dia. O objetivo por trás do MKUltra era moldar a percepção, guiar o comportamento e influenciar como você pensa e sente sobre o mundo. Quero dizer, isso está em todo lugar, certo? É como se estivéssemos sendo alvo de operações psicológicas todos os dias quando abrimos o nosso celular. Agora, de novo, não há nenhuma prova de que um MKUltra 2.0 oculto está operando em segredo e realmente codificado nos algoritmos do Instagram e coisas assim. Isso é só conjectura. Mas a história faz as pessoas desconfiarem muito. E 40 caixas misteriosas disputadas por agências do governo não ajuda. Agora, segundo os próprios registros da CIA, eles nunca conseguiram realmente alcançar o que o MKUltra deveria fazer. Eles nunca criaram esse candidato manchuriano totalmente controlado por alguém com um computador, nem encontraram um soro da verdade para fazer alguém falar. Eles nunca descobriram como fazer um homem esquecer algo sob comando, sabe? Segundo eles mesmos admitiram. E depois de 20 anos, milhões de dólares e dezenas de vidas arruinadas por todas as medidas internas, o programa foi um fracasso enorme. Quero dizer, essa é a posição oficial deles. Tipo, olha, isso na verdade não serviu para nada e todas essas pessoas sofreram e morreram à toa. Mas olha só o que eles aprenderam. Eles aprenderam que um homem podia sair pela janela do 10º andar só de cueca e que o país aceitaria que isso era só, sabe, um cara deprimido que, sabe, chegou ao limite e tirou a própria vida. E eles acreditaram nisso por uns 20 anos. Eles também aprenderam que um hospital cheio de mães podia ser transformado em estranhas para seus próprios filhos e basicamente arruinar a vida deles e deixá-los loucos. E que a maior parte do mundo nunca se importaria de verdade com isso. Eles aprenderam que um programa podia ser exposto, gerar pedidos de desculpa, acabar em acordo, ser desclassificado e ser exposto de novo várias vezes. E o público meio que já teria superado isso na terceira vez, sabe? Quero dizer, tipo, quantas pessoas você mencionaria MKUltra e elas simplesmente perguntariam, o que é isso? Ou talvez só diriam, aquela coisa antiga já era. Sabe, eles aprenderam basicamente que podiam simplesmente escapar totalmente da responsabilidade. E em 1953, eles começaram o programa. Em 1973, destruíram os arquivos. Em 75, o público descobriu que o programa existia. Em 77, 20 mil páginas que eles achavam que tinham destruído apareceram no prédio errado. Em 88, a primeira vítima vence na justiça. Em 94, a primeira morte oficial foi reclassificada como homicídio. Em 2001, mais ações vieram à tona. Em 2018, mais arquivos vão para a internet. Em 2024, mais 1.200 registros são reunidos. E em 2025, o depoimento secreto de Gottlieb é divulgado. E até hoje, esse memorando da injeção viraliza. E então mais 40 caixas de arquivos são encontradas além disso. Agora, MKUltra deixou de ser sobre o que aconteceu e virou uma disputa sobre o que podemos saber e o que está sendo feito conosco sem nosso conhecimento.
e a CIA não sente que precisa responder a ninguém. Essencialmente, eles veem algumas pessoas como cobaias. Por exemplo, se você contratar uma prostituta e for a uma casa segura, pode virar cobaia, especialmente nos anos 50 ou 60. Para eles, pode parecer que, sabe, responder tipo, por que eu contaria para vocês? Isso é completamente irrelevante. E acho que é por isso que, em um prédio que a maioria de nós nem conseguiria encontrar no mapa, 40 caixas de evidências ainda estão guardadas em um armário, cobertas de poeira, e ninguém realmente se importa tanto assim. Talvez só vocês que assistem e eu sejamos exceção. Mas, senhoras e senhores, esta é uma breve linha do tempo de tudo o que sabemos sobre o programa MK Ultra. Quero dizer, é loucura, né? Tipo, eles podem fazer tudo isso e a maioria das pessoas ainda não se importa de verdade. Essa é a parte que mais me interessa. Antes de sermos grandes amigos cristos, o quanto você sabia sobre o MK Ultra? Zero. Zero. Sim, Você nasceu neste país. é verdade. Você é um americano de verdade. Com certeza. Você adora mentir, roubar, trapacear, saquear. Algumas dessas coisas. Ok. Quero dizer, é meio louco que isso tenha acontecido. A vida de várias pessoas foi arruinada. Tipo, sabe, tenho certeza que você leu sobre isso em uma página da Wikipédia. Você fica tipo, sabe, essa mãe entra e agora ela, sabe, nunca mais fala com os filhos. Sabe, esse pesquisador é jogado pela janela e morre. E é tipo, claro pra gente, é só uma frase, mas isso é a vida inteira de uma pessoa. E todas as pessoas ligadas a ela, o pai, a esposa, os filhos, os netos, nunca mais vão poder conviver com essa pessoa por causa dessas coisas que foram feitas pelo governo dos Estados Unidos com seus próprios cidadãos e ninguém realmente se importa. Pra mim, essa é a parte mais insana. É semelhante ao que ocorre com os cientistas. Bem, essa coisa dos cientistas, sim, é estranho, e eu acho que existe um pouco de curiosidade pública sobre isso, mas ainda é um pouco inconclusivo. É tipo, ok, bem, essa pesquisadora, sabe, Mônica Reza, vai fazer uma trilha e desaparece. Esse pesquisador ligado ao Pentágono, com todos esses acessos, sai para caminhar na floresta perto de casa e nunca mais é encontrado. Não é conclusivo sobre o que aconteceu, porém, sabemos mais ou menos que Frank Olson estava em um quarto de hotel com outro cara, com Lashbrook. E então ele é atingido na parte de trás da cabeça por alguém e cai da janela ou é empurrado de alguma forma e morre. E todo mundo age como se estivesse tudo bem. Ninguém vai preso por isso. O que eu vou dizer é poder feminino. Tanto a senadora Paulina Luna quanto Tulsi Gabbard estão lutando pelo que é certo nesse sentido. É verdade, eu realmente gosto da Tulsi. É ótimo. Aquela mecha grisalha no cabelo dela é icônica. Tulsi é incrível, já a conheci uma vez. De verdade. Sim, ela foi muito gentil, doce e inteligente. Gostei muito de conversar com ela. E eu adoraria perguntar a ela O que tem na caixa? o que tem na caixa. E nessas 40 caixas, o que são os arquivos MK, os MK Ultra confiscados? O que é isso? Aposto que vão aparecer e dizer, esses arquivos antigos já foram divulgados, são cópias físicas, já foram inspecionadas e está tudo certo. O diretor nacional de inteligência revisou tudo, agora estamos apenas devolvendo para arquivar em nosso local. Isso é realmente verdade? Eu não sei se a gente vai saber algum dia, acho que eles vão meio que varrer isso para debaixo do tapete e dizer, não, isso é procedimento normal, só estamos tirando isso daqui. O depoimento daquele cara, ele não sabe de nada. Trabalhou na CIA por 10 anos, era faxineiro. O que ele sabe? Esquece o filho do Frank Olson exumar o corpo. Não é importante. Ou reconhecer isso, claro, mas tudo isso já foi resolvido. Já era. Quero dizer, olha, eu penso no MK Ultra de duas formas, onde, tipo, uma parte de mim é assim, de novo, já ouvi pessoas descreverem isso com visão remota e diferentes projetos do governo e coisas sobre visão remota, tipo o Ingo Swann, certo? Onde as pessoas basicamente dizem, acho que Uri Geller também fez parte de um dos programas da CIA. Mas basicamente a forma como alguém me explicou, que acho que é mais ou menos precisa, é que é de baixo custo e alto impacto. Agora você deve pensar, como isso é de baixo custo? Gastaram 10, talvez 50 milhões de dólares em acordos. Mas comparado ao orçamento de defesa dos Estados Unidos, 50 milhões não é nada. É só um erro de arredondamento. Então, para eles, é como investir 50 milhões e potencialmente conseguir uma droga de controle mental. Tipo, sim, vamos fazer isso sem pensar duas vezes. É como se alguém perguntasse, quer investir 100 dólares em uma empresa? Há 99% de chance de não dar certo, mas 1% de ganhar 1 bilhão. Acho que a maioria diria, Tudo bem.
Bem, $100 é muito pra mim, mas é tipo apostar R$ 5 na loteria pra tentar ganhar 1 bilhão. É isso. Você pensa tipo, por que não? E acho que é mais ou menos isso que o governo está fazendo. Vamos colocar R$ 5 e ver se ganhamos 1 bilhão. Falando em loterias, acho que só pessoas da CIA ganham. Você sabe quem já ganhou 2 vezes na loteria? Quem? Jeffrey Epstein. Não acredito. Você pode pesquisar isso. Não, confere isso pra mim. Sério, tenho quase certeza de que Epstein ganhou na loteria 2 vezes. Tipo, ele ganhou, ou ganhou algo assim. Ele com certeza ganhou uma vez, tipo, logo antes de ir pra prisão, ou algo assim. O que está dizendo no seu Google? Aqui diz, não, Jeffrey Epstein não ganhou na loteria. Esse boato vem de uma coincidência envolvendo uma entidade jurídica chamada Zorro Trust. Em 2008, um bilhete premiado da Powerball de $85 milhões foi reivindicado por um trust anônimo por alguém usando o mesmo nome. Espere um pouco. O Zorro Trust? Sim. Você conhece o nome da fazenda do Epstein? Não, Fazenda Zora. fala sério. Foi reivindicada por um homem que também se chamava Jeffrey Epstein. A gente acabou de esbarrar em alguma coisa sem querer? Não, essa é só a teoria que eu vi, mas parece não ser verdade. Foi mal. Fiquei surpreso, pois era sobre o Zorro Trust, e um cara chamado Jeffrey Epstein, do Zorro Trust, foi quem reivindicou o bilhete. O ganhador era um funcionário de supermercado que morava em frente à loja de conveniência onde comprou o bilhete em Oklahoma. Ela simplesmente usou o Zorro Trust para receber seu prêmio, o que não tinha nenhuma relação com o Zorro Ranch Trust de Jeffrey Epstein no Novo México. Vou deixar passar. Bem, todos nós aprendemos algo neste programa. Ei, Fico feliz que estejam mais informados. Agora deixa eu voltar. Sabe quem não ganhou na loteria? quem? Jeffrey Epstein. Isso é ótimo. Não é louco isso? Sim, Uma mulher que foi caixa de supermercado em Oklahoma ganhou. é verdade. Muito louco. Tudo isso pra dizer que pra mim é simplesmente insano que as pessoas estejam meio que apáticas. É isso que Aldous Huxley dizia em Admirável Mundo Novo? Sempre faço essa comparação, então desculpe se já ouviu antes, mas muitos liam 1984 do George Orwell, achando que esse seria o futuro, um governo que nos oprimiria e nos controlaria, decidindo o que podemos e o que não podemos ver. Aldous Huxley escreveu um romance distópico bem parecido chamado Admirável Mundo Novo. Em Admirável Mundo Novo, ele afirma: não é preciso queimar livros. Eles só vão te dar soma. Você vai ficar tomando esse soma o dia todo. Isso vai te colocar em um estado opiáceo, onde você simplesmente não é afetado por nada. Acho que as pessoas nesses livros se divertem bem mais do que a gente agora. Talvez. Eles estão fazendo orgias o tempo todo. Precisamos aumentar nossa dose de soma. Estamos fazendo menos sexo por pessoa. É o soma, cara. Talvez seja tão bom que nem ligamos. Duvido. Qual que é o soma que a gente usa? Eu diria que é seu celular. Pare. Larga o celular, vai lá fora e para de ouvir esse podcast. Não. Qual é, tipo, não? Na verdade, vai ouvir o episódio do Ingo Swan. Vai ouvir o episódio do Frank Ocean. Você pode ouvir se quiser, mas sinceramente, eu me importo com a sua saúde. Saia. Passe tempo com quem você conhece, fique com amigos, ame sua família, toque na grama, curta a natureza, olhe ao redor. A vida é incrível. Fim de semana do Memorial Day. Sei que há coisas tristes acontecendo. Entendo. Na verdade, só temos um ao outro. E tudo o que eu realmente tenho são meus amigos próximos, minha família. E no final das contas, é nisso que vou focar. Eu tenho que amar meu povo. Não acho que você deva parar de lutar por justiça diante de tantas coisas terríveis no mundo. Mas não se perca lutando contra moinhos de vento, Dom Quixote. Entendeu? Enfim, esse foi um breve resumo do MK Ultra. Deus abençoe todos vocês. Agradeço por assistirem. Também tenho ótimas notícias. Tenho novidades para contar. Estou viajando com o Camp Gagnon Live. Venham me ver, passarei por várias cidades no fim do ano. Também estou em turnê com meu grande amigo Andrew Schultz. Então, se quiserem me ver abrindo o show para ele, tentem conseguir ingressos. Provavelmente já estão esgotados. Além disso, temos uma sociedade secreta. No patreon.com Camp Gagnon, você acessa episódios sem anúncios, bônus e zooms mensais para conversar com todos. Se você gosta de história, confira o History Camp, onde falamos sobre tudo que já aconteceu. Se você quer saber no que as pessoas acreditam para melhorar como ser humano, confira o Religion Camp. Para tudo sobre o misterioso, místico, teorias, conspirações e mergulhos profundos, fazemos isso aqui no Camp Gagnon. E nós fazemos episódios aqui 2 vezes por semana, toda semana. Então não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir e nos ajudar a levar este programa a alturas nunca antes vistas no mundo. Enfim, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por assistir a mais um episódio e eu vejo vocês na próxima semana. Tenham um abençoado Memorial Day. Paz.